Olá, lindezas! Espero que vocês estejam bem. As segundas fases dos vestibulares estão se aproximando, então eu vim aqui trazer algumas dicas para vocês de estudo e preparo para que vocês continuem arrasando na literatura como tem feito até agora. Então, em primeiro lugar, é legal a gente pensar que a Unicamp e a FUVEST se mantiveram aí, como nos últimos anos, tendo a segunda fase com questões dissertativas, enquanto a Unesp provocou uma grande mudança, que é trazer a segunda fase com as questões de múltipla escolha. O que você pode estudar nesse momento, então? Estéticas literárias, tudo bem? Rever características mais importantes das estéticas, relembrar os autores, né? Saber um pouco aí características dos mais importantes, que a gente já comentou na sala de aula como sendo os mais recorrentes, e também estabelecer aí o que você conseguir de interdisciplinaridade. A Unesp é uma prova que gosta muito da relação com as outras disciplinas, então tudo que a gente conseguir se lembrar agora, relacionando aí as estéticas literárias, vai ser útil, tá? E aí, voltando então para a FUVEST e para a Unicamp, a gente mantém as questões dissertativas. E pensando nisso, eu tenho duas dicas para começar dando para vocês. Em primeiro lugar, as questões em branco, não deixá-las jamais, tudo bem? É importante você abusar da sua capacidade argumentativa, alguma coisinha você vai lembrar daquele livro, daquela escola literária, coloque tudo que vier à sua cabeça ali para não deixar passar nada em branco. Em segundo lugar, muitas questões de literatura apresentam textos longos, e aí qual é a ideia? Comece pela pergunta, porque vai ser mais fácil, você já vai ter um norte, né? O que eu preciso procurar ali, qual é o ponto que precisa ser observado com mais cuidado, isso vai te auxiliar também, certo? Nesses dois vestibulares, como vocês sabem, a gente tem uma lista de livros obrigatória, né? Hoje a FUVEST tem aí seus 9 livros e a Unicamp 7. Cada um desses livros se insere num determinado contexto literário, então, consequentemente, num contexto histórico também. Principalmente para a FUVEST, é legal também lembrar das interdisciplinaridades aí todas possíveis, né? A gente já sabe que já caiu sobre a Floresta de Mayombe, como o próprio nome do livro, já caiu perguntas de história sobre o cotidiano nacional ligado à escrita do Curtiço, então a gente consegue estabelecer muitas conexões aí, principalmente com outras disciplinas da área de humanas, certo? Então lembrar dos contextos históricos é importante também. Pensando nisso, né, é muita coisa pra gente falar, e aí como que agora a gente pode reduzir um pouco o nosso estudo? Vamos partir dos elementos da narrativa. Nem todos os textos são aí narrativas romances, né? A gente tem teatro, tem diário, tem poesia, mas aqui é importante a gente pensar como funciona a organização de cada um desses textos para daí lembrar do resto que é importante também. Então eu gosto de chamar aí os elementos da narrativa de pente, né? Personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Lembrando como funciona cada um desses elementos dentro de cada uma das obras, você já tem uma grande noção do que pode ser cobrado. Então, personagens a gente vai pensar se eles são protagonistas, antagonistas, secundários, a gente vai pensar se eles são planos ou redondos, né? Aquela grande inovação de Machado de Assis, de trazer personagens complexos aí, né? Como o próprio Dom Casmurro, né? Como a gente vai ver em Brás Cubas, ele traz no espelho que está na lista de agora. Quincas Borba também a gente encontra. Então a gente tem os personagens, o enredo, que vai girar em torno da grande história aí que você tem ali narrada, que é importante lembrar qual é, né? Narrador, então observador, onisciente e personagem, podendo ser o protagonista. A gente vai ter o tempo, que pode ser cronológico, seguindo uma sequência, como em Campo Geral, ou ele pode ser psicológico, como em Angústia, que a gente vai e volta e tem flashbacks, né, e memórias, recordações o tempo todo. E para fechar, o espaço. O espaço pode ser o espaço geográfico mesmo, onde está localizado, quais são as características de determinado sertão, por que isso funciona dessa maneira. E o espaço psicológico, né? Momento histórico, o que acontecia naquele período, como que funcionava as classes sociais, a divisão. Então olhar para cada um desses elementos agora vai nortear aí muito bem todo o resto do estudo de vocês. Coragem, arrasem, beijos!